Olá, esse é mais um vídeo do Guia de World Building e hoje vou falar sobre alguns tipos de religiões que existem no mundo real e que servem como base para criar religiões de um mundo fictício. Na parte 1 comentei sobre o animismo, o monoteísmo, o politeísmo e o duoteísmo. O link está na descrição. Nesse vídeo eu vou explicar mais 6 tipos de sistemas de crenças e religiões que são bem diferentes uma da outra, algumas relacionadas com magia, outras com a razão, e outras buscam a paz de espírito. E como disse uma vez um sábio, tá querendo paz, é? Vai, igreja. O não-teísmo é um termo que abrange o ateísmo e o agnosticismo, mas também um tipo de religião de origem oriental, que em vez de focar na crença de um ser divino superior, ela gira em torno de um conjunto de valores éticos e morais. Não creem em deuses, mas acreditam em forças invisíveis como fenômenos da natureza inexplicáveis. Alguns exemplos de religiões não teístas são o confucionismo, o taoísmo e o budismo, em que o foco é fornecer um caminho para o despertar espiritual. Em alguns casos, não acreditam na existência de divindades. Em outros, elas até existem, mas não são o foco da religião e não afetam a forma que uma pessoa deve viver a sua vida. As religiões não teístas às vezes são chamadas de religiões éticas, porque ensinam que se deve seguir um código moral em vez dos mandamentos de uma divindade. Esse tipo de religião é muito interessante e eu certamente vou usar como inspiração no meu world building. O enoteísmo é o culto de um único Deus, mas sem negar a existência de outras divindades. Podemos enxergar como uma forma de politeísmo. Muitas culturas nos tempos antigos acreditavam em várias divindades, mas algumas delas prestavam culto a um deus considerado superior, como por exemplo os Zeus dos antigos gregos ou o Ra dos egípcios. No enoteísmo, uma nação ou tribo adora a um deus supremo, mas pode reconhecer que outros povos têm os seus próprios deuses. Look at that one. O zoroastrismo, por exemplo, acredita na superioridade de seu Deus, mas reconhece que outras divindades existem e podem ser adoradas por outros. Para demonstrar que você gosta do conteúdo do Guia de World Building, aperta no like e inscreva-se no canal se já não for inscrito. Outra maneira de ajudar é comprando qualquer item da Amazon através do meu link de associado que está na descrição. Assim, o canal ganha uma comissão sem nenhum custo adicional para quem está comprando. Outro tipo de religião interessante é o deísmo, a crença em, pelo menos, uma inteligência superior que criou o universo, que pode ser um deus ou não, mas que depois da criação deixou de influenciar o curso dos eventos do universo. Eles prezam a razão e rejeitam milagres, escrituras sagradas e rituais. Basicamente, um deísta afirma a existência de um criador, mas não pratica uma religião. Para alguns deístas, Deus pode ser um ser transcendental criador, para outros, uma força completamente neutra e não pensante que gera e mantém o universo, ou até mesmo um ser mortal dotado de altíssima tecnologia. Com relação ao world building, acredito que o deísmo se encaixaria perfeitamente em uma ficção científica. How did you do that? Is it magic? Everything in this world is magic, except to the magician. O totem é um símbolo sagrado. Qualquer objeto, animal ou planta, adotado como emblema por um grupo, por considerarem como seus ancestrais e protetores. É um símbolo familiar com poderes sobrenaturais, como um talismã. O totemismo é uma crença religiosa que utiliza o totem como elemento espiritual de adoração. E um grupo de pessoas ou um indivíduo interage com essa criatura espiritual que os representa e os guia. Esses símbolos espirituais tendem a representar uma família, uma tribo ou um clã. Se não sabe exatamente qual é a diferença entre uma tribo e um clã, é só assistir o vídeo que eu deixei linkado na descrição. O totemismo se desenvolveu entre sociedades tribais de caçadores-coletores. E não é bem uma religião, é um sistema de crenças que também tem relações com magia. Pode se misturar com outros tipos de crenças, como o culto a ancestrais e o animismo que eu falei lá na parte 1.
Famílias de índios americanos, por exemplo, esculpiam totens, altos pilares ou postes de cedro como um brasão no alto. Em geral, era um animal selvagem, ave ou peixe. O totemismo individual é a relação de uma pessoa específica com um totem, um protetor sagrado e companheiro. E esse totem às vezes pode dar habilidades sobrenaturais para a pessoa. As sociedades astecas acreditavam na ideia de uma conexão especial entre um humano e outro ser, geralmente um animal. E se um deles ficasse doente, ferido ou fosse morto, o mesmo aconteceria com o outro. O mais recente tipo de religião é o New Age, o movimento Nova Era. É uma mistura de crenças, práticas e modo de vida que rejeita a autoridade de um Deus externo e afirma que o despertar espiritual pode ser alcançado através da exploração do eu individual. Eles acreditam que à medida que mais pessoas passarem por um despertar, toda a sociedade entrará em uma nova era de consciência espiritual que porá fim aos males do mundo. The prophecy is true. Os adeptos do movimento Nova Era raramente o consideram uma religião e descrevem como uma forma de espiritualidade. A maioria dos grupos do Nova Era acredita em uma fonte suprema que criou o universo e tudo nele, e na existência de um eu superior que é uma parte do ser humano e se conecta com a essência divina. É comum algumas práticas espirituais e terapêuticas, como o uso de cristais e meditação. E por hoje é isso. Esse conteúdo sobre características e tipos de religiões era para ser um vídeo só e acabou virando 3. Mas não pense que encerramos o assunto. Mais pra frente eu quero falar de worldbuilding de religião de maneira menos teórica e mais prática. Me fala nos comentários se quer que eu continue com o tema de religiões ou se eu deveria priorizar outros assuntos e quais. Se quiser influenciar bastante os temas dos próximos vídeos, considere se tornar um membro do canal. Estou prestes a fazer enquetes com os membros para decidir o que vou priorizar até o final do ano. As enquetes acontecerão no grupo exclusivo do Telegram. Ao se tornar um membro, aparece uma aba no perfil do canal chamada Assinatura. Lá eu postei o link do grupo. Vou fazer um agradecimento especial ao novo membro nível Rei do canal, o Everton Rodrigues. Bem-vindo à corte do Guia de Worldbuilding, Everton, e muito obrigada pelo apoio. Adeus, meu chapa.